Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Suas em Tempos de Covid-19, Dados e Informações da Rede de Pesquisa Solidária, ação promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Escola de Desenvolvimento Social, em parceria com a Rede de Pesquisa Solidária. O objetivo dessa ação é trazer dados e informações da Rede de Pesquisa Solidária para a reflexão e aperfeiçoamento das ações da assistência e do desenvolvimento social em face dos desafios da pandemia da Covid-19. Neste encontro, que é o quinto encontro, nós abordaremos a resposta à pandemia da Covid-19 no estado de São Paulo em 2020 e seus desafios em 2021. Eu quero aqui agradecer às autoridades desta pasta, secretária de Estado Célia Parnes, secretária executiva Nária Caram e a chefe de gabinete Paula Forjassi, por sempre confiar e apoiar o trabalho da escola. Agradeço imensamente à Rede de Pesquisa Solidária, representada aqui pela coordenadora científica Lorena Barberia, que sempre tem nos colaborado nessas ações. Nós temos aí aprofundado esta relação de parceria, sobretudo com vistas na missão de divulgar dados e evidências para salvar vidas. Agradeço imensamente, Lorena. Agradeço à equipe EDESP, sempre presente nas ações formativas da escola, em especial ao Igor Rebelo, responsável pela transmissão desta ação, e a Sueli Barros, que está nos bastidores. Bom, a você também agradeço pela audiência. Coloque aí no chat sua entidade, município, instituição, unidade de serviço ou movimento social que você pertence. Durante a transmissão, nós colocaremos um link para a certificação. Basta clicar nesse link, preencher com seus dados, que em 15 dias o certificado estará na sua mesa. Agradeço imensamente, Lorena, e passo a palavra para dar seguimento. Eu gostaria também de citar a Isabel Rosa e a Dara Aparecida, Isabel Costa Rosa e Dara Aparecida, que também são pesquisadoras da Rede de Pesquisa Solidária. Passo a palavra, Lorena. Boa tarde a todos. Super obrigada, David. Super obrigada, Igor. Estamos em 2021, estamos super felizes de estar aqui com vocês de novo. Em 2020, durante a pandemia, a gente fez 4 encontros com vocês para discutir diferentes aspectos da pandemia, procurar mostrar como nossas pesquisas que a gente está elaborando e as pesquisas que estão em andamento dentro da rede de pesquisa solidária, que, lembrando, é uma rede de mais de 100 pesquisadores no Brasil inteiro, em diferentes áreas, sociólogos, economistas, psicólogos. Eu sou cientista política, mas todos nós, médicos, epidemiologistas, todos nós procurando discutir o enfrentamento da pandemia e, especificamente, as políticas públicas que estão sendo adotadas e como essas políticas públicas, a gente pode entender essas políticas públicas e o impacto delas. Então, estamos super felizes, começamos de novo o ano firmes aqui, nossa missão, a gente continua com nosso trabalho de continuar estudando e procurando aperfeiçoar os nossos estudos. Estamos super felizes de estar aqui para mostrar alguns dos nossos resultados. Então, vamos começar. Isabel, não sei se você pode começar com mostrar os slides. O que a gente procurou trazer, estávamos conversando quando pensamos um pouco com o David, pensando no trabalho, esse diálogo que a gente está procurando promocionar com a sociedade, com vocês, que seria um momento muito importante para a gente refletir sobre o que vivimos em 2020, o que nossas pesquisas estão mostrando sobre o momento atual, e também pensar sobre como isso nos deixa melhor preparados para enfrentar 2021. Quais foram esses aprendizados? Quais são algumas evidências que estamos conseguindo sistematizar e queremos trazer aqui para conversar com vocês? Então, nesta apresentação, podemos continuar. A gente vai começar só reforçando
uma questão muito importante para trazer e reforçar sempre. Nosso grupo não desistiu de trabalhar na pandemia desde que começou a rede, a gente tem se mantido engajados, continuamos no dia a dia engajados, comprometidos com estudar. Por quê? Porque estamos e continuamos estando muito preocupados com o que nós estamos vendo. Temos que lembrar que o vírus que estamos enfrentando neste momento é um vírus que se transmite no ar. A melhor forma que a gente pode entender ele é que é um vírus que é como uma fumaça que está no ar. E que as pessoas, quando estão respirando, quando estamos interagindo, tem a transmissão comunitária, ela é muito comum. Então, dentro desse contexto, a gente está vendo surgir mutações, que todos devem ter ouvido falar, que estamos discutindo várias variantes. Algumas dessas mutações, em determinados contextos, são identificadas como mutações importantes e perigosas. Agora, o que sabemos da pandemia? Sabemos que os casos das pessoas que são infectados varia muito grande e varia desde pessoas que são o que a gente chama assintomáticos, que isso quer dizer que não sentem nenhum sintoma. Qual é o grau de quantas pessoas não sentem nenhum sintoma e têm contato com o vírus? A gente não sabe em todos os contextos, mas tem um estudo, só para dar ideia desse problema, em um navio que foi que não sabiam nesse navio que tinha uma pessoa infectada, só de cada 5 pessoas nesse navio, onde conseguiram estudar o navio, entender o que estava acontecendo desde que começou a primeira pessoa com uma infecção até o fim da viagem, onde se estudou todo o grupo nesse navio. Nesse exemplo, só 1 de 5 pessoas estava com sintomas. Era uma população saudável. A maioria eram homens que estavam no serviço militar nos Estados Unidos. Mas isso é importante para mostrar que existem determinadas populações, uma parcela significativa da população que não vai reparar e sentir nada. Agora, existe também uma parcela da população que vai ter sintomas e que são leves. Mas, muito preocupante para nós, existem casos graves. E esses casos graves, por que nós chamamos deles graves? Porque alguns deles levam não somente no curto prazo a problemas de saúde para essas pessoas, mas essas pessoas continuam com sequelas a longo prazo. Então, tem várias já estudos em andamento, como tivemos a primeira infecção em dezembro de 2019, já temos muito tempo de estudos para saber o que está acontecendo. Nós sabemos agora, com melhor evidência, que existe uma parcela da população que, mesmo que não estão infecciosos mais e não estão transmitindo para outras pessoas, essas pessoas continuam com sequelas. E essas sequelas são complexas e variam nos sintomas. Assim, a gente pode falar de vários tipos de sequelas. Então, é uma doença muito complexa de entender e estudar o impacto ela tem sido muito grave. Agora, no Brasil, por que nós estamos mais preocupados? Porque essa parcela da população que a gente sabe que pode se agravar os casos, infelizmente, essas pessoas também muitas vezes falecem, vão a óbito. E quando essas pessoas falecem, isso é uma perda e não podemos, de novo, essa vida perdida, o vazio que isso deixa na nossa sociedade. Imagina uma avó que ela é a principal cuidadora das crianças, talvez a mãe está trabalhando. Quando pensamos na perda dessa avó, ela é o centro da estrutura de uma família. Então, a gente está falando de pessoas muito importantes, muito queridas, que a gente
sabe que temos perdido essas pessoas e são vidas que poderiam ter sido protegidas e essas mortes evitadas. No caso do Brasil, se a gente pensa em perspectiva comparada, as evidências mostram que quando a gente compara a taxa de letalidade, quer dizer, quanto de todo mundo que sabemos que é infectado, quantas dessas pessoas vão a óbito, a gente sabe que no Brasil, essa porcentagem é 2,2%. Sim? No mundo. E no Brasil, 2,4%. Então, mesmo que o Brasil tenha uma população muito mais jovem, a gente sabe que a nossa taxa de óbito é elevada. É elevada em termos mundiais. E ainda no estado de São Paulo, pensando que a gente tem uma rede de infraestrutura de hospitais muito melhor equipada do que muitos estados no país, nossa taxa de letalidade é 2,9%. É acima da média mundial e é acima da média brasileira. Então, temos motivos para estar preocupados. É um problema muito sério. Vamos passar, Isabel. Agora, a situação está se virando muito complexa e muito preocupante por causa dessa descoberta dessas mutações. Essas mutações estão apresentando maior evidência de maior transmissibilidade. Quer dizer o quê? Que enquanto a gente observou em 2020 um certo comportamento, enquanto uma pessoa positiva transmitia para outras pessoas, a velocidade da transmissão está aumentando. Isso é preocupante. Além disso, essa velocidade ela é muito silenciosa e aparece de repente. Então, parece que estamos em um determinado patamar e rapidamente a situação piora. Então, ao longo da pandemia, a gente no nosso grupo tem se esforçado muito para procurar estudar as políticas públicas e refletir sobre o momento no qual estamos. Então, agora, hoje, vamos procurar trazer para vocês uma fala para discutir um pouco onde estivemos em 2020 e para onde nós vamos. Alguns aprendizados. Então, vamos falar brevemente, rapidamente, sobre o risco que a gente procura sempre usar nas nossas pesquisas na rede, métricas que são internacionais, para nos permitir comparar sempre o contexto local com o contexto em outros lugares do mundo. Então, vamos falar uma análise rapidamente só para contextualizar onde estamos ao longo dessa pandemia, como estamos evoluindo. Vamos falar dos leitos e a ocupação na rede pública e privada e que aconteceu durante a pandemia. Vamos falar também sobre a estratégia de testagem, que é uma área que a gente tem investido muito na rede por ter detectado que é um problema muito grande para a população ser protegida se a gente não está investindo em testagem de casos ativos. E vamos procurar rapidamente só situar a vacinação e como podemos entender a vacinação dentro da estratégia e entrar na questão do distanciamento social. Porque o que a gente quer tratar de reforçar com esta mensagem sobre hoje é entender que a gente, para enfrentar uma pandemia, precisamos pensar sempre, isso foi o objetivo inicial da rede, que não se enfrenta a pandemia com só um ou dois soluções. É um pacote, é uma estratégia integrada e ela se refere não só à área de saúde, sino a muitas outras esferas. E na ausência de uma cura, que a gente não tem nenhum medicamento comprovado que cura uma vez que você é infectado, e a gente também, a vacinação está em um momento muito inicial, a gente entende que tem estratégias que foram importantes em 2020, que precisam ser fortalecidas e reforçadas no início de 2021. Então, vamos começar. Então, para quem segue a rede e sabe o nosso trabalho, a gente sempre usa uma métrica que é do Instituto Global de Saúde da Universidade de Harvard,
que estabelece critérios para discutir. Quando nós olhamos novos casos por 100 mil habitantes, como podemos alertar ou saber quando estamos em um nível mais crítico, mais grave de risco, que é o vermelho, e quando estamos como esse risco vai diminuindo até chegarmos em um nível que a gente chama um nível baixo de risco, que podemos falar o cor verde. Então, ao longo da pandemia, sempre na rede, a gente tem utilizado esta métrica para analisar, porque esta é uma métrica que se usa em vários estados, em vários municípios ao longo do mundo, nós podemos ver como nós estamos indo. Então, quando a gente olha isso no estado de São Paulo, para pensar no momento atual e refletir, vamos só rapidamente olhar este mapa. O que eles nos está mostrando é que, se a gente lembra, o primeiro caso diagnosticado no estado foi em fevereiro. O que aconteceu em março e em abril, não? Muito devagar, a gente viu que começou a aumentar a pandemia no nosso estado. E este mapa está colorido por os níveis dos departamentos regionais de saúde. Por que estamos fazendo isso? Porque temos que lembrar que o SUS está organizado e capilarizado, e esse é o nível no qual a resposta e nossa avaliação do sistema de saúde, normalmente estamos muito interessados essa resposta mais granular dentro do estado. Então, em cada DRS, estamos olhando aqui como evoluiu o risco e o que deveria chamar nossa atenção. Depois a Isabel e a Dara vão mostrar um pouco mais isso mais claramente, mas temos que lembrar que começamos a responder com medidas em março para a pandemia. Começamos em todas as áreas das políticas públicas, a gente pode ver respostas e medidas em fevereiro e março. Isso nos levou que em maio diminuiu visivelmente os casos, e a gente conseguiu manter o estado em amarelo, nesse nível ainda aumentado, mas controlado, em um nível mais inferior. Só que ao longo dos próximos meses, a gente começou a aumentar e aumentar os casos e aumentar o risco. Começamos a ter um cor mais grave, usando essa métrica internacional, em junho, em julho, não? Continuou piorando isso. E nesses meses tivemos um pico muito grande. Por que estamos hoje trazendo e querendo discutir isso para essa olhar no tempo? Porque olha o que está acontecendo em janeiro e fevereiro no nosso estado. Estamos, de novo, se vocês veem a porcentagem de DRS que estão em vermelho, isso está aumentando. E começou a aumentar em dezembro. A gente viu uma virada que começou a começar essa tendência em dezembro. Nós estamos fazendo este monitoramento todos os dias, a gente olha esses dados, procura entender. Graças a esses dados estão disponíveis pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e a gente baixa eles de uma plataforma no Brasil.io. Então, a gente está vendo, temos zonas que estão em um nível de agravamento. Vamos só olhar no segundo slide. A gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo agora. Então, o que a gente quer mostrar aqui é só até o 15 de fevereiro. E sabemos que os dados, eles sofrem um problema de atualização. Então, até não é muito confiável essa informação mais recente, porque ao longo da pandemia, a gente também aprendeu que temos um problema muito grande do sistema atualizar os dados e esses dados chegar aos boletins epidemiológicos. Mas mesmo assim, o que a gente quer chamar a atenção? Olha quantas áreas do estado estão em um nível grave em janeiro, e olha a volatilidade que a gente está tendo nessas tendências. Então, é um momento onde o risco está aumentando e tem também uma volatilidade muito grande que não nos permite saber se esse nível está se piorando muito mais em alguns lugares que outros, porque a gente sabe que também
tem esse problema de desfasagem. Então, vamos passar para o próximo slide. Agora, outra forma de dizer lembra que falei da taxa de letalidade e esse problema que a gente está preocupado, que uma parcela da população que vai para um agravamento da infecção vai para uma UTI. Em uma pesquisa recente que foi publicada por o Octavio Razzanini, que é um pesquisador da USP, e depois podemos fornecer a referência, ele mostra que de cada 10 pessoas que chegam em uma UTI, 6 vão a óbito. Então, chegar na UTI de um hospital é a questão que mais queremos evitar, porque é um sinal de uma pessoa que já está muito grave e as chances de vir a óbito são elevadas. Isso é o que está mostrando os dados. O Otávio fez um trabalho muito importante de sistematizar e olhar todas as hospitalizações no Brasil inteiro. E isso fica claro tanto em qualquer região do Brasil. Então, chegar na UTI é uma questão que a gente está procurando evitar os casos chegar a isso. O fato de que existe ou não um leito para essa pessoa uma vez que chega, não importa, porque o que nos preocupa é as chances dessa pessoa desenvolver sequelas e as chances dessa pessoa vir a óbito, que isso já sabemos que é elevado, irrespectivo do que se tem leito ou não. E isso é o que mostra essa pesquisa do Octavio. Então, o que a gente está vendo aqui? Os cores mais escuros, quando fica mais roxo, está mostrando quando, nessa área do estado, a gente está lotando os hospitais, contando que esses são na rede pública e privada junto, que também é uma questão difícil, porque a gente não consegue, com esses dados da ocupação das UTIs, mostrar uma questão clara que a gente vem monitorando na rede, que temos duas pandemias acontecendo ao mesmo momento. Talvez uma forma que a gente precisa entender é o que está acontecendo na rede pública e nos hospitais públicos e como isso está parecido ou diferente da rede privada. Aqui a gente está juntando isso junto, estamos vendo o resultado por semana, desde maio, a gente está vendo aqui até setembro. Depois, se passamos para o seguinte slide, a gente está vendo aqui o que está acontecendo nas semanas seguintes até o fim de dezembro. A gente está vendo que em dezembro já começava, se vocês veem lá o canto à direita embaixo, tínhamos algumas DRS que já começava de novo a escurecer, indicando que a lotação chegava já a uma ocupação maior, 60% a mais de 70% de leitos ocupados nessa região do estado. Vamos passar para a próxima slide. Agora, aqui estamos vendo o que está acontecendo em janeiro e fevereiro. Então, o que é importante e o que eu queremos comunicar para vocês e mostrar e reforçar? Olha como está piorando a ocupação em várias DRS e como isso vai aumentando. Claro que a gente tem ainda leitos disponíveis, porque se a gente está somando público com privado, ainda tem leitos disponíveis, mas a gente está vendo que essa ocupação começa a aumentar a semana e começa a piorar ao longo de várias regiões. Então, não está focalizado o problema só em uma parte do estado, é um problema mais grave, porque ele começa a espalhar para outras regiões. Isabel, vamos passar para o seguinte slide. Ok, então, isso é o que a gente quer evitar. Nós não queremos mais pessoas no hospital, nós não queremos pessoas na UTI, nós queremos salvar vidas. Como vamos fazer isso? A gente tem que começar sempre, quando a gente vai na literatura e vamos a estudar, o que nos está documentado que está fazendo uma diferença importantíssima internacionalmente é ter um plano de testagem. Então, por que estamos dizendo isso? Porque a gente sabe, lembra que estava falando dessa questão dos assintomáticos,
e que pode ser uma parcela muito grande da população. Então, a gente sabe que temos um determinado diferença ao longo do tempo, desde quando foi exposto a pessoa, e essa pessoa começa a aumentar e replicar o vírus dentro dessa pessoa, e essa pessoa começa a ter algumas vezes sintomas, algumas vezes nem percebe que é muito grave, e começa essa pessoa a ser infecciosa, sim? Nesse momento, esse é o momento que essa pessoa pode transmitir para outras pessoas. E o que é muito difícil, e a gente procura sempre chamar atenção para as pessoas, é que você pode se sentir fantástico, só que você pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Lembra do exemplo que falei do navio? Um de cada 5 pessoas que estavam no navio não sentia nada, estavam transmitindo. Então, é muito difícil nós lidar com um problema assim na saúde, porque não é um problema que fica visível para nós identificar rapidamente quem está transmitindo e quem não está. A nossa estratégia de testagem e a nossa estratégia de abordar o problema, ela tem que ser inteligente e tem que se adaptar a cada doença, tem que ter uma estratégia específica para ela, sim? Então, se temos uma doença tão difícil, a estratégia também tem que ser pensada para adaptar a essa realidade. Ok, Isabel, podemos passar. Então, o que estamos procurando discutir? Nós, na rede, ao longo da rede, uma área grande que a gente tem investigado muito sobre testagem. E o que nós estamos sempre procurando chamar a atenção para as pessoas é que nós não estamos preocupados com o teste. Nós estamos preocupados, quando a gente está preocupado, igual como sabemos que vocês estão nos ouvindo, que são muitas pessoas que estão na assistência social, vocês sabem, não é suficiente o auxílio que você dá nesse momento para essa pessoa em uma urgência. É um programa, uma cobertura, um acolhimento que ajuda as pessoas vulneráveis a estar acolhidos, fortalecidos e não estar tão vulneráveis. No caso da testagem, é a mesma questão. Não é só fazer ou usar testes, é ter uma estratégia, ter um programa que o teste é uma parte de uma estratégia maior pensada para o problema. Então, imagina que a gente começa a ter, a primeira questão que nos preocupa é ter acesso aos testes. As pessoas precisam ter confiança e saber que se elas estão com a dúvida, irrespectivo se têm sintomas ou não, têm direito a ser testados e saber se podem transmitir para outras pessoas. Esse é um direito básico que numa pandemia, com as características que tem esta pandemia, nós não podemos descartar que só porque nós estamos com sintomas, não podemos estar transmitindo para outras pessoas. Então, acesso é importante. Diagnóstico é importante, porque posso fazer o teste, ir para casa e ficar aguardando 7 dias. Não me ajudou a fazer o teste se eu não sei se eu estou positivo ou negativo. E isolamento é importante. Por que estamos trazendo isso e procurando reforçar? Porque a gente tem que entender o contexto no qual as pessoas são testadas. Se eu sou um trabalhador e eu não tenho um diagnóstico, e eu não tenho um certificado explicando de mim se eu sou positivo ou negativo, eu talvez não possa ir para meu empregador, justificar a minha falta. Tem muitos problemas que a gente precisa pensar sobre como essa pessoa adapta a sua vida familiar, de trabalho, toda a estrutura na qual essa pessoa está envolvida para poder aderir ao isolamento, que são 14 dias. Estamos falando 2 semanas. Depois de uma pessoa testar e essa pessoa estar com um risco de transmissão para outros, essa pessoa precisa estar em casa. Quando a gente vê nas pesquisas de opinião pública e pergunta, a gente pergunta assim:
que significa isolamento social? As pessoas perguntamos. Isolamento quer dizer o quê? Posso sair para o mercado e para atividades essenciais. Em uma pesquisa que a gente fez de opinião pública, 95% das pessoas em 9 capitais do Brasil responderam que sim. E a resposta é não. Se você está com a suspeita, esse é o momento de maior cuidado. Máscara, distanciamento físico, estar em lugares ventilados, não sair de casa. Isolamento, exatamente o que estamos procurando chamar a atenção. Agora, o que está acontecendo? Se a gente tem uma pessoa, por isso que essa figura está falando os dois braços, porque podemos testar positivo, ser um caso ativo, estar transmitindo para outras pessoas, e tudo isso pode estar, ou podemos estar em isolamento, podemos estar protegendo, evitando a transmissão, ou a gente estar com um caso de uma pessoa que não se isola e continua transmitindo. Então, se a gente não tem testagem acompanhado de isolamento, não adianta fazer o teste, sim? Ok, vamos passar para o próximo slide. Então, a gente trouxe isso está em inglês, não importa, mas é só para mostrar como na rede a gente está sempre fazendo pesquisas internacionais com as nacionais, seguindo os casos. Aqui só estamos trazendo isso para mostrar, olha que interessante como um município traduz para a sua população dia a dia o que está acontecendo em seu município. E se vocês têm exemplos assim no Brasil, a gente adoraria receber e ouvir de vocês. Aqui o que eles estão dizendo é, nosso município, quantas pessoas têm casos confirmados, quantos estão em suspeita, que a gente está procurando investigar. E uma coisa que é muito importante aqui, se vocês reparam no quadro à direita, é que está dizendo qual é a nossa suspeita de como contraíram essas pessoas o vírus, que é muito importante, porque a gente, para entender o que está acontecendo, a gente, agora pensando nas variantes com Manaus, que estamos com um alerta, a gente precisa fazer um rastreamento para saber quando temos alguém no nosso município que testa positivo, essa pessoa esteve em Manaus, essa pessoa tive contato com outras pessoas que viajaram para o Amazonas, essa pessoa é um viajante ou essa pessoa está na nossa comunidade e é um caso positivo de transmissão comunitária dentro do nosso município. Então, aqui estão discutindo sempre neste município quantas das pessoas infectadas foram por viajantes, que continua sendo, ao longo da pandemia, um dos problemas mais grandes que a gente tem de transmissão. As fronteiras não sendo fechadas e não tendo uma quarentena obrigatória quando as pessoas viajam, continua sendo dos riscos maiores para maiores casos. Contactantes, se vocês veem, 183. Então, sabem, cada vez que temos uma pessoa positiva, temos que testar as outras pessoas, mesmo se não tem sintomas, senão a gente não consegue fazer o isolamento e começar a parar a transmissão. Vamos lá, Isabel. Então, vamos passar. Então, o que a gente sempre procura chamar a atenção? Que tem 4 datas que a gente precisa saber. Quando a pessoa tem sintomas, quando se coleta o material, quando o laboratório faz o diagnóstico e quando a pessoa é notificada. Essas são as 4 datas quando a gente faz um teste de casos ativos. Que é o que a gente está preocupadas, ou o que a gente está... Se vocês veem, olha quantos dias passam até esse ciclo acontecer. Esses dias, enquanto essa pessoa está com esses sintomas e não temos confirmação, são dias de isolamento, mas são dias que têm que ser encurtados para dar certo a estratégia. Se a gente vê agora com os testes de antígenos, que são os novos testes, temos uma oportunidade muito atrativa. Isabel, pode mostrar o próximo slide? Que o que acontece é que esse período se encurta, porque a gente está vendo que agora, como o teste de antígeno sai o resultado mais rápido, a gente pode dar o resultado
em 15 minutos para essa pessoa, a gente tem a oportunidade para fazer o isolamento mais rápido. Então, uma das coisas que na rede a gente está procurando entender é os testes de antígenos ser uma ferramenta útil, não para diagnóstico em casos graves, isso sabemos que a gente vai fazer um estudo mais importante, mas em estratégias de necessidade de testar em massa, com a reabertura de escolas, com o retorno de trabalho, a gente precisa pensar nessas questões de encurtar o tempo e ter informação chegando a tempo de essa pessoa se isolar. Ok. O que acontece no estado de São Paulo? Essa é a taxa de positividade. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que se você está testando, você quer um nível 5% menos. Então, a gente quer um mapa branco, porque isso é sucesso, isso é controle. Estamos testando em suficiência suficiente que a gente consegue detectar e só temos 5 pessoas positivas para cada 100 pessoas testadas. Qual é o problema que a gente está vendo na pandemia, se vocês veem? Começamos a ter um pico na taxa de positividade em junho e julho, e o que aconteceu em dezembro? Isso, de novo, voltou a aparecer. Em todas as DRS praticamente do estado, a gente viu uma taxa de positividade muito elevada. Se a gente vê agora em janeiro, e isso lembrando que na rede pública RT-PCR somente, a gente vê que agora, pode passar o next slide, Isabel, acho que aqui, a gente vê que o problema continua sendo da alarma, porque nós não estamos perto de 5% não está em nenhum lugar branco, certo? Em todos os lugares a gente tem taxas elevadíssimas de positividade. Isso nos indica o quê? Que nós não estamos conseguindo testar suficientemente os casos ativos e isolar eles para vencer a pandemia. Então, a testagem é uma informação super importante que a gente deveria, em cada município, estar olhando, estar preocupados, saber de onde estão vindo esses casos, são de viajantes, são casos locais, são dos contatos dessas pessoas. Isso nos vai ajudar, e essa é uma estratégia que está comprovada no contexto internacional. Os lugares que começaram a investir em testagem e ter um plano onde o teste está inserido dentro de uma estratégia, fizeram uma diferença. Ok, vamos passar. Então, só rapidamente. Por que a gente continua, estamos em um momento muito difícil, vocês têm visto isso nas notícias, a gente não está trazendo nada muito novo, mas só o que queremos reforçar. Sucesso na vacinação vai ser quando a gente tem as pessoas que receberam a segunda dose. E mesmo dentro desse período, que é muito complexo a gente vacinar a população como um todo, o que a gente entende e sempre fica reforçado é que a vacina não diz que você não vai ser infectado, certo? Está dizendo que se você for infectado, os sintomas e o agravamento vai ser mais leve. Isso, até agora, é o que a gente espera e sabe sobre a vacinação. Então, ainda mais importante a gente não estar abandonando a testagem, porque ainda vamos a precisar entender o que está acontecendo com a pandemia e com a evolução dos casos. Uma pessoa, quando estamos pensando nesta questão, a gente também sabe que uma pessoa, para ser vacinada, tem que completar a segunda dose. Isso é super importante a gente reforçar isso na população, porque a primeira dose é só o começo desse plano e dessa cobertura. Então, a gente está só reforçando aqui, pelos dados da Open Data SUS, como estávamos no 12 de fevereiro, e se a gente vê no caso de São Paulo, como estamos em uma situação parecida quando olhamos a segunda dose. A primeira dose, claro que é importante, é um começo, mas ainda estamos em um começo bem inicial. Só que se a gente ver, começando a entender que a gente está há 4 semanas intensivas de procurar vacinar, a gente entende a complexidade e a demora que vai ser a vacinação. Por esse motivo,
a gente tem que ainda começar a pensar no distanciamento social. E por isso a gente agora vai ouvir a Isabel e a Dara falar um pouquinho. Boa tarde, meu nome é Isabel, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte inicial do distanciamento social e do distanciamento físico. O distanciamento físico é uma maneira de prevenção da transmissão da Covid-19 que tem sido adotada desde o começo da pandemia em diversos países, também aqui no Brasil, e é uma forma que é demonstradamente eficaz no combate a essa transmissão do vírus, né? É uma medida não farmacológica, então o que significa que enquanto a gente não tem remédios, a gente não tem vacinas, ou a gente tem vacinas que ainda estão sendo distribuídas, o distanciamento físico é uma maneira da gente conter essa transmissão. Isso, claro, quando ele é alinhado a outras estratégias, como a Lorena já ressaltou, né? Então, aqui a gente ressalta o uso das máscaras corretamente, cuidados de higiene, como lavar as mãos, a realização da testagem, entre outras coisas, né? As recomendações da OMS sobre distanciamento físico são de que você mantenha no mínimo 1 metro de distância de outras pessoas e que em ambientes fechados essa distância seja ainda maior. A ideia é de que quanto mais longe você esteja das outras pessoas, melhor seja para que você não passe ou não receba uma carga viral. Então, aqui a gente tem essa figurinha, também, infelizmente, está em inglês, que a gente trouxe da OMS, né? Mas ela traz, assim, algumas coisas que a gente deve considerar quando a gente decide que vai se locomover, que a gente vai frequentar outros lugares. Então, a gente tem que primeiro considerar a distância, então, desses lugares. Então, eu estou saindo para ir num lugar muito longe da minha casa, eu vou ter que passar por muitos outros lugares para chegar neste local. A gente sabe que, por exemplo, o uso do transporte público é um problema aqui no Brasil, as pessoas que trabalham, muitas precisam utilizar os serviços de transporte público, e isso é um fator de exposição também. Aí, além disso, quantas pessoas eu vou encontrar nesses lugares em que eu estou? Tipo, se possível, evitar locais com muitas pessoas e sempre procurar manter esse distanciamento, ressaltando ainda o distanciamento maior em locais fechados, então procurar também estar em locais abertos, com janelas abertas, com circulação do ar, e evitar principalmente ficar dentro de locais fechados com o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele gira o ar, então se você tiver o vírus ali, você vai ficar como que retomando várias doses do vírus. Além disso, se você puder ficar menos tempo nos lugares fora da sua casa e em contato com outras pessoas, é sempre o ideal. Deixa eu passar para o próximo slide. Ui, desculpem. Uma coisa muito importante quando a gente considera a eficácia das estratégias de distanciamento social são a clareza, a coordenação e a coerência das medidas. O que acontece é que, por exemplo, a gente teve no Brasil muitos planos e muitas medidas dos governos que implementaram proibições para a gente utilizar comércio, para a gente ir a parques ou mesmo realizar eventos. A questão é que medidas dessa maneira só funcionam se elas estão combinadas e coordenadas com outras medidas. Não adianta que eu peça que uma pessoa fique em casa e ela se isola, se ao mesmo tempo a pessoa é obrigada a pegar um transporte público lotado para chegar ao local de trabalho dela. Quando políticas desse tipo são feitas, tudo isso tem que ser pensado, como a gente vai possibilitar e viabilizar que as pessoas fiquem mantendo esse distanciamento social, como elas vão ter acesso a serviços básicos sem se expor a perigos, essas coisas. Então, as medidas mais coordenadas, elas são o único jeito da gente realmente ter um distanciamento social que tenha alguma efetividade para o controle da transmissão. Caso contrário, acontecem situações em que pessoas, por exemplo, algumas pessoas ficam dentro de casa, mas outras pessoas estão saindo, então a gente não tem uma contenção real da transmissão do vírus. Mas que isso, de novo, ainda o distanciamento social são uma série de medidas que precisam ser combinadas com outras medidas. Então, se eu tenho distanciamento social e eu posso ir ao supermercado, eu preciso ir ao supermercado usando uma máscara. Eu preciso utilizar o álcool em gel para fazer uma higienização dos produtos ou uma higienização das minhas mãos. Então, a ideia é sempre ter uma combinação e uma coordenação de todos esses aspectos para que a gente tenha realmente o efeito esperado dessas políticas.
Durante o ano de 2020 e agora em 2021, a gente trabalhou construindo um índice, que é o índice de rigidez das políticas de distanciamento social. Então, a nossa ideia com esse índice era medir quão rígidas eram essas políticas e ver como é que elas estavam sendo combinadas. Para isso, a gente olhou para algumas áreas, né? A gente olhou para o fechamento de escolas e universidades, a gente olhou para o fechamento de comércio e serviços, para o fechamento de indústrias, para a proibição de eventos públicos com aglomeração, para a proibição de eventos privados com aglomeração e para ordens de permanência em casa, né? O que a gente viu no decorrer de 2020, agora no começo de 2021, a gente identificou alguns momentos na trajetória dos estados em geral, e principalmente de São Paulo. A gente tem um primeiro momento, que vai de janeiro a março, que esse momento envolve quando os primeiros casos foram identificados, que foi em fevereiro, e o começo das medidas, né? Em março, a gente teve as primeiras medidas no Distrito Federal, se eu não me engano, no dia 12 de março, o Distrito Federal começou a aplicar algumas medidas, e já no dia 13, São Paulo veio com medidas para fechamento de escolas e para proibição de aglomerações em eventos públicos. E isso aconteceu mais ou menos nessa época, foram surgindo as diferentes medidas nos diferentes estados, né? Aí um segundo momento que caracterizou de abril a maio, né? A gente começa a ver uma flexibilização das medidas que tinham sido implementadas no primeiro momento, e a gente tem um pico nos casos e nos óbitos nos estados. Então, é uma situação de diminuição das medidas acompanhada do aumento dos casos. O terceiro momento, que é de junho para frente, são implementados muitos planos de flexibilização. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o Plano São Paulo, mas a maioria dos estados também adotou algum tipo de plano, né? Regras diferentes, contextos diferentes, mas a ideia é que da maioria desses planos é que eles viessem para trazer uma forma sistematizada da gente fazer aberturas nas medidas e retomar as atividades, principalmente as atividades econômicas. Com isso, a gente teve uma flexibilização também, uma flexibilização das medidas de distanciamento social, e começou também uma discussão em relação aos municípios e à autonomia municipal. A gente observou algumas disputas entre prefeitos e governadores. Aqui em São Paulo, a gente teve vários casos em que o governador entrou na justiça na disputa com prefeitos para manter as medidas ou para derrubar as medidas, e isso aconteceu em outros estados também. Além disso, nesse momento, a gente também identificou um movimento de interiorização da pandemia, né? O que significa que, enquanto no começo a gente estava vendo um maior número de casos nas capitais, até por causa do fluxo internacional e do tamanho das capitais, a gente tinha uma concentração dos casos, mas com o tempo, a gente viu que esses casos começaram a aparecer muito mais no interior e se espalhar rapidamente. Em São Paulo, a gente teve 2 casos mais emblemáticos, que foram Campinas e Sorocaba, que durante esse período chegaram a uma situação quase de colapso. Teve uma série de medidas foi tomada só para conter esses casos e para cuidar desses casos, mas isso também aconteceu em outros estados. E daí, por fim, a gente identificou esse quarto momento, né, que vem em dezembro, onde a gente teve a detecção das novas variantes em Manaus e no Rio de Janeiro, óbitos, e os planos regionais, isso porque a gente veio observando, de novo, uma flexibilização dos planos regionais, que principalmente no período de festas existiram várias disputas, alguns estados optaram por, durante alguns dias, subir as medidas, então voltar para fases muito proibitivas dos planos, mas a gente sabe que talvez isso não tenha sido muito eficaz por conta da mudança muito rápido, então como é que essa informação chega à população, como é que isso realmente acontece, e outros estados optaram por não tomar medidas. Então, a partir de dezembro, a gente tem e principalmente no começo de janeiro, a gente observa essa elevação de casos e óbitos,
e uma adaptação contínua dos planos regionais para a flexibilização. Então, a gente observou um detalhamento dos planos regionais, sempre nesse sentido de conseguir abrir mais um pedacinho aqui, mais um pedacinho ali. Aqui a gente vai olhar um gráfico que mostra um pouco da trajetória de São Paulo comparada ao Brasil, né, durante 2020. Então, essa linha azul está mostrando a média nacional dos scores das medidas, né? Vale ressaltar que o nosso índice ele varia de 0 a 100, onde 100 são as medidas mais rígidas e 0 são as medidas menos rígidas. Olhando para essas áreas que a gente mostrou antes, a gente atribuiu essas notas, e São Paulo é essa linha aqui em laranja ao fundo. A gente vê que São Paulo tem momentos em que ele sobrepassa, né, a média nacional, e a gente vê esse pico aqui justamente no final de ano, que foi quando o governo do estado optou por baixar medidas que traziam todo o estado por completo de volta para a fase vermelha, que é a fase mais rígida do Plano São Paulo, justamente, eu acredito pensando nessas aglomerações que seriam causadas pelas festas de final de ano. Do total de 100, a média das medidas nos estados para o ano de 2020 foi de 36,86, o que é relativamente bastante baixo, se a gente considerar que o índice vai a 100. Se eu não me engano, a maior nota que a gente teve foi cerca de 75. E para São Paulo, essa média de 2020 foi de 34,72, então um pouquinho abaixo da média nacional. São Paulo teve bastante oscilação no índice, então chegando no período de julho a 74,5, se eu não me engano, e tendo períodos de muita baixa, como em maio, que chegou a 21 e poucos, e agora em novembro e dezembro, que ficou numa marca de 23 e alguma coisa também, justamente porque a gente estava nesse movimento de liberalização. As medidas de São Paulo, do Plano São Paulo, cobriram 3 áreas de forma mais sistemática. Então, a gente vê o fechamento de escolas e universidades, o fechamento de comércios e serviços e alguma coisa sobre eventos públicos com aglomerações. Sobre indústrias, São Paulo e a maioria dos estados brasileiros não emitiram nenhuma medida, então a gente não tem nenhuma medida que pediu a parada das indústrias, e essas medidas variaram de formas diferentes. Enquanto a parte das escolas foi, a grosso modo, mais rígida, a parte de comércio e serviços, por outro lado, sempre foi um pouco mais permissiva. Aqui a gente trouxe para vocês uma evolução da média mensal do índice para todo o país, né, durante 2020. Então, a gente entende que as marcações mais escuras representam notas mais altas no índice, enquanto as mais claras são notas mais baixas. Em março, a gente tem um mapa quase em branco, que é porque começaram a surgir poucas medidas, e essas medidas foram se espalhando pelo país, a gente pode ver, culminando em junho e julho, assim, que a gente tem mais estados com cores mais escuras, né? Até se a gente olhar aqui, São Paulo está numa faixa entre 54,4 e 74,2. Com o tempo, porém, a gente pode observar que essas medidas vão se enfraquecendo até chegar em dezembro com um mapa bastante pálido, tirando alguns estados que foram exceções, como Roraima, mas São Paulo já está em branco, né? Então, a gente pode ver que durante o ano as medidas vieram, mas elas mudaram muito e elas mudaram muito rápido. Vamos falar, então, agora do Plano São Paulo, né? Exatamente o que aconteceu. O Plano São Paulo foi um plano apresentado pelo governo de São Paulo no final de maio e teve o seu primeiro balanço em junho. Hoje em dia, nós temos 21 balanços apresentados, e é um plano que caracteriza as regiões de saúde de acordo com níveis de risco, utilizando alguns critérios que, como a gente vai conversar um pouquinho, foram modificados durante o ano. Aqui, essa figura eu trouxe para vocês para a gente ter uma ideia de como é que essa classificação do nível de risco evoluiu durante o ano, né? Então, de novo, a gente vê o começo ali das medidas,
em que a gente tinha níveis moderados de risco, que são representados pela cor laranja, e que já em junho a gente vê que o mapa fica quase por completo vermelho, que é a cor mais rígida, que representa uma situação, uma fase que proíbe qualquer tipo de atividade que não seja essencial. Em julho, isso começa a mudar um pouquinho, mas a gente ainda tem algum nível de rigidez, e de agosto para frente, a gente observa essa abertura. Chegando em outubro e novembro, até partes do estado, inclusive a capital, na fase verde, que é a fase mais permissiva do plano, antes da fase azul, que seria o retorno ao normal, a ausência do coronavírus. Aqui, a gente fez essa tabela para mostrar um pouco como é que funcionaram os planos de cada estado. Como eu falei, muitos estados fizeram os planos, a gente fez uma seleção de alguns, porque não cabia mostrar todos, e a ideia aqui é a gente perceber quais critérios foram usados para cada tipo de plano, né? Porque a ideia é entender que, de acordo com o que eu olho, eu vou ter um resultado. Então, não só o que eu olho, mas a maneira como eu olho. Eu acho que vale ressaltar que, mesmo que eu coloque que vários estados utilizaram a contagem de leitos disponíveis nos seus planos, isso não significa que foi a mesma contagem, foi na mesma proporção e foi a mesma regra. As regras variaram bastante. Esse é um trabalho bem complexo que a minha colega Dara e a minha colega Maria Letícia, que não está aqui apresentando hoje com a gente, fizeram, e é um trabalho muito interessante. Então, caso alguém tenha interesse depois de entrar mais em detalhes sobre isso, com certeza elas podem ajudar. Então, a ideia aqui, ó. São Paulo utilizou os critérios de número de leito, número de casos, números de óbitos e testagem. A gente tem outros estados que, além desses, como Mato Grosso do Sul, que além desses critérios, utilizou o rastreamento de contatos e a equipe de saúde. A ideia dessa variável da equipe de saúde é o seguinte: o estado considerou qual era a disponibilidade da equipe de saúde, se a equipe de saúde tinha, quantas pessoas foram contaminadas na equipe de saúde ou não foram contaminadas, entre outras coisas assim. Então, é interessante notar que a gente tem muitos planos e a gente tem muitos planos que são diferentes, né? E essas diferenças vão impactar nos resultados que a gente tem. Alguns quesitos e a forma como a gente olha para alguns quesitos facilitam a abertura ou o fechamento das atividades. Sobre o Plano São Paulo, os critérios que foram apresentados sofreram uma série de modificações no decorrer do ano. A gente tentou sistematizar um pouquinho como é que foram essas alterações, só para trazer uma visão geral do que foi mudado, né? Porque o que a gente sempre diz no nosso grupo é que a fase laranja de hoje não é a fase laranja de ontem. Então, a gente teve essas alterações e que facilitaram, no caso do Plano São Paulo, facilitaram a permanência das regiões em fases mais flexíveis. Aqui a gente tem alterações de indicadores e dos pontos de corte, né? Então, a maior parte das alterações foi feita aqui. Isso no sentido conservador, como no sentido de abertura também. Então, a gente teve momentos em que foi decidido que a gente deveria ter uma abordagem mais conservadora em relação ao número de óbitos, em relação ao número de leitos ou a taxa de internação. E a gente também teve momentos em que teve decisões mais liberais. Outra área assim, que a gente notou bastante as alterações são os setores econômicos e de lazer, principalmente movimentos de trazer setores que não eram abertos antes para as áreas. Então, a área amarela foi bastante afetada, foi uma área que foi uma fase bastante afetada por isso, porque a gente tinha, por exemplo, no primeiro modelo, uma fase amarela que permitia algumas coisas funcionando. Quando a gente for ver, daqui a pouco a gente vai ver uma outra tabela que mostra como é que está a fase amarela hoje em dia, mas a ideia é que foram trazidas várias áreas que antes não faziam parte da fase amarela, foram trazidas para a fase amarela. Então, realização de eventos, abertura de parques, cabeleireiros, cinemas, e isso faz com que a gente não saiba exatamente o que está acontecendo em cada fase. A gente precisa fazer esse acompanhamento para poder ter um controle do que o plano está mostrando para a gente e quais são as decisões, e por que essas decisões estão sendo tomadas assim. Esse é o mapa do estado de São Paulo na última atualização do Plano São Paulo, que foi feito no dia 5 de fevereiro agora.
a gente tem visto tem observado justamente uma tendência agora de reclassificação nas fases mais duras, porque que vem em decorrência do aumento do número de casos e óbitos depois de dezembro, das liberalizações de dezembro e das festas. Então, se a gente olha que vários setores do estado voltaram, né? A gente tinha aqui uma faixa no fim do mapa, aqui perto da Baixada Santista, Taubaté. Antes a gente tinha uma faixa grande que estava em verde, e agora essas DRS voltaram para fases mais conservadoras, e temos aqui mais no interior locais chegando à fase vermelha, né? Então, esses locais ficaram na fase vermelha durante o período de festas, e daí permaneceram na fase vermelha, que é a fase mais rígida, é uma fase que não foi modificada ao longo do plano, então é uma fase que ela permite apenas as atividades essenciais. Essa aqui é a tabela que mostra como é que estão as fases hoje em dia, né? Então, eu acho bastante interessante a gente observar, em verde está tudo que é permitido. Vale ressaltar que é permitido com ressalvas. Então, eu tenho um número de horas que pode abrir os comércios, eu tenho porcentagens de ocupação de ocupação de espaços, e assim por diante. Então, não é exatamente a mesma coisa estar aberto em laranja e estar aberto em amarelo. Mas a ideia aqui é ressaltar quantas atividades estão abertas em cada fase e quais são as diferenças entre as fases em termos do que está aberto, né? Eu acho muito interessante também notar que a gente tem a fase vermelha, que é super conservadora, a gente tem essa permissividade aqui em relação a lojas de conveniência para compra de bebidas alcoólicas, se eu não me engano, até às 20 horas da noite. Fora isso, não se pode fazer nada. Mas, na fase seguinte, a gente já tem quase todas as atividades abertas, né? A gente fica aqui com a proibição do consumo de bares, do consumo local de bares, mas, como eu falei antes, a fase laranja original, ela não trazia todas essas atividades. Então, salões de beleza, academias e eventos não eram áreas que estavam abertas na fase laranja, elas foram trazidas para a fase laranja. Logo depois, a gente tem a amarela e a verde, que estão permitindo todo tipo de atividade, de novo, com algumas ressalvas, mas as atividades estão abertas. Agora eu vou passar a palavra para a Dara, e ela vai trazer um pouco mais sobre as capitais para a gente. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Diante da condição do ano de 2020, né, além do estudo que a Rede de Pesquisa Solidária fez em relação aos estados, a rede também fez um estudo monitorando as políticas de distanciamento social para as capitais, né? Então, esse primeiro slide, ele também é uma linha do tempo do que aconteceu em 2020, mais focado em relação às capitais estudadas. Então, o primeiro momento, que vai de janeiro a março, né? Então, o primeiro momento, a gente entende ele como um momento das primeiras publicações, das primeiras medidas de contenção, né? Então, após 21 dias do primeiro caso detectado na cidade de São Paulo, a gente tem a publicação das primeiras medidas relacionadas ao fechamento de escolas e a proibição de eventos, né? Pelo Brasil, a gente encontra uma tendência muito parecida, né? Então, é nesse período que as primeiras medidas vão sendo tomadas, em outras capitais também. E já entrando no segundo momento, que vai de abril a maio, a gente tem um momento que é um agravamento da pandemia, né? Da circulação do vírus e da contaminação. Então, a gente vê um aumento bastante expressivo do número de contaminados pelo Brasil, especialmente em algumas capitais. E é nesse momento também que os leitos de UTI, principalmente relacionados ao SUS, né, destinados à COVID, são um momento de ocupação muito elevada, né? Então, por conta dessa ocupação muito elevada, por conta da possibilidade do sistema de saúde entrar em colapso, algumas capitais tomam algumas medidas mais rígidas em relação à contenção da pandemia, né? Então, um exemplo disso é, em maio, duas capitais principais tomaram medidas que a gente pode considerar um isolamento social bastante rígido, que foi Fortaleza e São Luís, né?
Já no terceiro momento, de junho a outubro, a gente começa a perceber uma reabertura econômica das capitais, influenciada tanto pelos planos, como a Isabel já pontuou, pelos planos estaduais de reabertura econômica, quanto pelos planos municipais, né? Algumas cidades, como Rio de Janeiro e Salvador, são cidades que produziram planos próprios de reabertura, né? Planos municipais de reabertura. Então, nessa fase também a gente tem, por exemplo, a primeira etapa de liberação e abertura das escolas, né? Sendo Manaus a primeira cidade a abrir escolas. E é nesse momento que a gente vê uma movimentação também em relação ao período de campanhas, né, eleitorais, em função das eleições municipais que foram em novembro. Já o quarto momento é um momento bastante importante também, porque depois das flexibilizações ocorridas entre junho e outubro, novembro e dezembro revelam para a gente uma nova elevação de casos, internações e óbitos, né? Então, é um momento bastante importante, porque já está perto das festas de final de ano, e como a gente sabe, tem um aumento de eventos, sejam eles públicos ou privados, e é um pouco nesse sentido, né? Nesse sentido de conter um pouco esse tipo de situação, que algumas capitais voltam a restringir um pouco depois do período de flexibilização. Então, restringem principalmente em relação a eventos e aglomerações, né? Acho que 3 cidades que a gente pode citar que fizeram esse tipo de restrição para o final do ano, acho que Florianópolis, São Paulo e Salvador são bons exemplos disso. Acho que pode passar, por favor. Bom, esse segundo slide, ele introduz para a gente o entendimento de um termo que ficou bastante popular no ano de 2020, que é o termo de lockdown. Logo no início do ano de 2020, existiram algumas cidades pelo mundo, né, principalmente na China, que adotaram políticas de enfrentamento à Covid, né, ao novo coronavírus, que estava assolando aquelas regiões. Então, o termo lockdown, ele se tornou muito popular justamente após o início das medidas por parte dos poderes públicos, né, para controlar a propagação do coronavírus. Então, ele é normalmente utilizado para se referir a vários tipos, a vários níveis de rigor, né, de rigidez de políticas em relação ao distanciamento social, em relação ao isolamento social. Mas a gente precisa lembrar que, de maneira mais formal possível, né, usando o termo de maneira um pouco mais correta, a gente pode dizer que o termo ele deve ser empregado, na verdade, para comunicar uma exigência em relação a restrições rígidas, né? Restrições com algum grau de rigor, e não apenas algum fechamento, alguma proibição. Então, essas restrições, elas são sempre em relação à proibição de acesso a espaços privados, né? Sejam públicos ou privados, na verdade, em relação também à circulação de pessoas, em relação à própria interação social, seja de um estado, seja de um país, seja de uma cidade, né? Como no caso de São Paulo. Então, essas medidas, elas normalmente estão relacionadas a emergências de segurança, né, pública ou de saúde pública, né? Sendo uma emergência de saúde pública o caso de 2020 e agora de 2021 em relação à propagação do novo coronavírus. Acho que pode passar para o próximo, por favor. Bom, dito isso, é importante que a gente faça uma comparação entre o que consideramos um bloqueio total, né, um lockdown, e o que ocorreu no Brasil, nas capitais brasileiras, né? Então, para introduzir, eu acho importante a gente citar Wuhan, né, na China, foi no início da pandemia, no início de 2020, foi o epicentro da pandemia do coronavírus. Então, em 23 de janeiro, a gente já tem a implantação em Wuhan de políticas rígidas, né, rigorosas, de isolamento social em função da contenção do novo coronavírus. Essas políticas de isolamento, elas duram mais ou menos 76 dias. Então, é uma política rigorosa e que tem um tempo de duração elevado, né? Então, essa medida ela ficou conhecida como lockdown. Foi a partir daí que esse termo se tornou muito aplicado, seja na mídia, seja em conversas cotidianas, mas a gente precisa lembrar que as principais características desse lockdown em Wuhan, na China, foram bem específicas. Então,
De início, a gente teve um impedimento de circulação de pessoas naquela cidade, ou seja, não era permitido que você, para qualquer tipo de atividade, então você não poderia realmente sair, nem mesmo para ir às compras, atividades externas em relação à escola, à universidade. Então, todas essas atividades que permitiam que você saísse de casa, elas foram proibidas, né? Então, não havia essa possibilidade. Em relação a compras, por exemplo, em relação à alimentação e a remédios, que a gente considera como atividades essenciais, né, para a própria sobrevivência da população, essas atividades, elas, na verdade, elas eram delegadas às pessoas que trabalhavam nessas áreas, né? Então, quem poderia estar na rua, na cidade, eram as pessoas que eram funcionários de mercados, funcionários de farmácias. Então, a população recebia em casa esse tipo de produto, né? Recebia a domicílio, não poderia sair nem mesmo para ir no mercado ou ir numa farmácia. Além disso, as forças de segurança, né, a polícia local, ficava nas ruas para indicar a população, indicar o isolamento, proibir o isolamento, proibir a saída de casa, né, para manter o isolamento de maneira rigorosa. Então, a gente também, na cidade, a gente tem a suspensão de todos os transportes públicos, então não era possível nem que você circulasse pela cidade, e também não era possível que você saísse da cidade. Dessa forma, qualquer transporte que levasse para fora da cidade também não era permitido. Inclusive, houve o fechamento de aeroportos, então houve um fechamento, um bloqueio muito restritivo mesmo em relação à permanência na cidade. Além disso, a gente também tem um controle de circulação que é dentro e fora da cidade. Então, mesmo em relação a carro, não poderia entrar na cidade sem uma conferência, né, em relação à polícia local. Então, a polícia local sempre estava ali atenta a qualquer tipo de entrada ou tentativa de saída da cidade, né? Dito isso, é importante a gente olhar um pouco para as capitais brasileiras. Como eu falei no início, a gente tem as primeiras medidas de contenção à disseminação do coronavírus entre a segunda e terceira semana de março, né? Porém, as medidas mais restritivas durante o período, elas, na verdade, acontecem só em maio, né? A gente tem Fortaleza e São Luís que decretaram medidas rígidas de isolamento, e algumas características que a gente pode citar e que são comuns às duas capitais. Primeiro, o fechamento de estabelecimentos educacionais, né? Então, de maneira geral, esses estabelecimentos eles foram fechados logo de início da pandemia e se mantiveram mesmo no isolamento social mais rígido, né? No distanciamento social mais rígido. E outra medida que é interessante, que é o fechamento de parte dos setores de comércio e serviços e alguns poucos setores relacionados a indústrias, ou seja, não se fechou todo o comércio não essencial e não se fechou todas as indústrias não essenciais, né? Algumas delas, sim, foram fechadas, mas, ao mesmo tempo, houve a manutenção de alguns comércios, serviços e indústrias que o município, que a capital, considerava essencial, né? Então, isso varia muito também, o que é essencial para um lugar e o que é essencial para o outro. Então, a gente conseguiu perceber durante o ano de 2020 que a noção de essencialidade variava bastante entre as regiões, entre as capitais e entre os estados. Uma outra medida muito importante que ajudou também a gente considerar essas políticas como um pouco mais rigorosas, né, do que as vistas durante 2020, foi em relação à proibição geral de aglomerações públicas e aglomerações privadas, ou seja, você não poderia fazer um evento na sua casa que ensejasse algum tipo de aglomeração, algum tipo de acúmulo de pessoas, né? E muito menos em relação aos espaços públicos do município. Outra medida bastante importante e que existe algumas ressalvas em relação a ela são as medidas de isolamento domiciliar. Essas duas cidades, elas publicaram medidas que obrigavam que as pessoas ficassem em casa em algum nível, ou seja, as pessoas poderiam sair apenas para atividades que a legislação, que o município considerava essencial, ou seja, é uma diferença importante de Wuhan, né? Em Wuhan, você não poderia sair nem mesmo para fazer compras, para ir no mercado, para ir numa farmácia.
Já no Brasil, essa possibilidade existia, e eram essas exceções. Você poderia sair para ir no mercado, para ir numa farmácia, para ir numa clínica em relação à saúde. Desculpa, perdi o slide. Desculpa. Então, você poderia sair para alguns tipos de atividades em relação a essas atividades e em relação também a algumas outras que o município, em específico, definia como importante. Pode passar, por favor. Só um minuto. Só um minuto que eu perdi as minhas anotações, só vou... Essa parte mostrando um pouco a comparação da capital, São Paulo, com o estado de São Paulo, é interessante porque a gente vê que nem sempre existem medidas totalmente alinhadas, né? Então, em muitos estados, a gente viu capitais e estados se opondo. Aqui em São Paulo não foi um caso desses, mas é interessante ver como isso afetou os resultados que a gente teve com as medidas da pandemia depois disso, né? Isabel, se você quiser, eu posso continuar. Eu encontrei a minha anotação aqui. Claro, Tinha fechado, de repente. Peço desculpa por isso, mas aqui o computador travou aqui e fechou minhas anotações. Mas, enfim, é isso que a Isabel estava falando. Então, esse gráfico, ele compara, na verdade, o estado de São Paulo e a capital de São Paulo em relação ao índice que a rede construiu, né, para poder monitorar as políticas de distanciamento social. Então, uma questão importante da gente perceber é que a linha laranja é a linha relacionada ao município de São Paulo e a linha azul é a linha que mostra o índice do estado de São Paulo, né? Então, ressaltando mais uma vez, nosso índice varia de 0 a 100, né, como a Isabel já tinha pontuado. Então, 0 são medidas menos rígidas e 100 são medidas mais rígidas. A primeira questão interessante de se falar em relação a isso é que as principais medidas da cidade de São Paulo no início da pandemia, né, foram relacionadas já em março em relação ao fechamento de escolas e estabelecimentos que provocavam algum tipo de aglomeração, como cinemas, museus, etc., e eventos públicos. Logo em seguida, houve o fechamento de comércios e serviços, né, que foram considerados essenciais. Alguns comércios e serviços foram considerados não essenciais pelo município, então são esses comércios que são fechados. Lembrando que a lista varia muito de capital para capital, de estado para estado, e é importante lembrar que não é o fechamento total, a gente não tem o fechamento total desses setores, né? Em relação ao uso obrigatório de máscara, a gente também tem uma medida em maio que obriga que as pessoas usem a máscara fora do seu ambiente do seu ambiente domiciliar, né? Então, se você vai ao trabalho, se você pega um transporte público, se você vai caminhar na região de espaço público da cidade, é obrigatório que você utilize a máscara. Essas medidas, em grande parte, foram mantidas até junho, né? E foi onde iniciou o Plano São Paulo, como a Isabel já pontuou bastante. Em relação aos desafios da capital, né, diante do início do Plano São Paulo, da regionalização das medidas, a gente tem, em relação às medidas que se tornaram regionais, né, de acordo com o nível de risco, de acordo com as fases que o plano ia propondo. Então, a gente tem uma necessidade que a capital comece a atender, se adequar à designação do Estado, né? Então, há esse movimento para adequação, para produzir protocolos de abertura, né, e que a gente pôde perceber na cidade de São Paulo. Em relação também a essa parte de regionalizar as medidas, a gente pôde perceber que em São Paulo houve uma questão importante, interessante de se analisar. O Estado decidiu classificar em relação ao nível de risco e em relação às fases de abertura, a capital separada das cidades vizinhas, né, das cidades da região metropolitana de São Paulo. O que aconteceu é que as cidades que estão ao entorno da capital, elas têm uma ligação muito estrita com a cidade de São Paulo, justamente por conta desse intercâmbio
entre os setores econômicos, né? Então, pessoas que trabalham na capital moram muitas vezes nessas cidades ao redor, vizinhas, e pessoas da capital trabalham nessas outras cidades também ao redor de São Paulo. Então, isso gera uma diferença em relação à classificação de risco, ou seja, se a cidade de São Paulo estava com um índice maior de contaminação, ao mesmo tempo que as cidades ao lado estavam com um nível menor de contaminação, e essas cidades estavam com níveis, em relação ao faseamento, né, em níveis menos rígidos em relação à capital, poderia ter esse intercâmbio entre uma pessoa num lugar de alta contaminação, levar o vírus para essas cidades que estariam com menos contaminação, né? Então, é importante perceber que é uma questão interessante e que logo em outubro foi mudado, né? Então, eles passaram a considerar a DRS1, né, toda, que inclui a capital, além propriamente da região metropolitana inteira, das cidades ao redor. Pode passar, por favor. Tá, em relação à implementação das medidas estaduais na capital, a gente pode ter uma pergunta aí para guiar a gente. Como que a cidade implementou essas medidas, né? Então, de início, com o plano de abertura, né, ao início do plano de reabertura, em junho de 2020, a flexibilização se manteve em grau moderado, né? Então, as primeiras classificações do plano para a cidade de São Paulo, em função da regionalização das medidas, fez com que parte do estado se encontrasse em fases de maior reabertura, né? Ao decorrer do avanço do plano, a cidade condicionava a abertura de alguns setores à produção própria, né, à produção municipal dos protocolos de reabertura, ou seja, isso adiava um pouco alguma reabertura. Se o estado de São Paulo permitia que a cidade reabrisse algum setor, por exemplo, academias, a cidade ela esperava o melhor momento para se adequar e para poder abrir alguns setores, o que ocasionou, né, durante o ano, algum atraso, algum adiamento nesse sentido. Mas é importante lembrar que o Plano São Paulo permitia que a cidade, né, as cidades do estado publicassem medidas mais restritivas, continuassem com medidas restritivas de acordo com a situação da cidade, ao mesmo tempo que não era permitido medidas menos restritivas, né? Então, a cidade de São Paulo acompanhou esse movimento, às vezes estando com alguns setores fechados, em que o Plano São Paulo já permitia abrir, mas por conta da condição particular da cidade, ela preferia, a prefeitura preferia manter fechado por mais algum tempo. Acho que a gente pode ir para o último slide. Bom, esse último slide, ele fala um pouco sobre as capitais, né? Como eu disse, a rede estudou algumas capitais durante o ano de 2020, e esse gráfico ele mostra a variação da rigidez das políticas de distanciamento social nas capitais, né, ao longo do ano. Então, o verde mais claro é o menos rígido e o verde mais escuro é o mais rígido. Então, a gente pode perceber que algumas cidades, por exemplo, Manaus é uma cidade que se mantém a maior parte do tempo no nível mais claro do verde, ou seja, o nível menos rígido das políticas, né? Ao mesmo tempo, cidades como Fortaleza e Belo Horizonte, elas se mantêm por parte do ano, né? Por boa parte do ano, com medidas mais restritivas, ou seja, com verde mais escuros. Dentre essas medidas que foram adotadas nas capitais, a gente pode perceber que algumas não foram adotadas pela capital de São Paulo, né? Pela cidade de São Paulo. Então, essas medidas, em resumo, foram a proibição do funcionamento de setores industriais, né? Não foi adotado nem pelo Estado e nem mesmo pela capital. O isolamento domiciliar também não foi adotado de maneira rígida, como em Fortaleza. Além disso, também não teve a proibição geral do isolamento domiciliar, e a gente também não teve a proibição de reuniões e eventos do âmbito privado, né? Então, foram algumas dessas medidas que a gente não percebeu, a gente não foram adotadas pelo município. E, para finalizar, em relação à comparação de São Paulo com outras capitais que a gente estudou, né, a gente pode perceber que São Paulo permaneceu a maior parte do tempo com medidas moderadas. Como vocês conseguem ver, São Paulo não atinge o verde mais escuro, né, como em outras capitais. Então, são medidas moderadas durante o ano. A gente também pode perceber a questão de que as medidas que foram consideradas mais rigorosas, que foram Fortaleza e Belo Horizonte, né, elas
durante o ano de 2020, essas duas cidades elas permanecem com níveis mais altos que a cidade de São Paulo na maior parte do ano de 2020. Em relação a Manaus, como eu falei, São Paulo, com certeza, não foi a capital que adotou medidas menos rígidas, né? A gente teve Manaus, por exemplo, que foi um caso bastante específico, a gente viu um aumento de casos lá, a gente viu um possível colapso do sistema de saúde, e essa capital, em especial, adotou apenas medidas em relação ao fechamento de escolas no início da pandemia, e, ao longo do ano, a publicação de medidas de contenção foram relacionadas mais a eventos e uso de máscaras. Para encerrar, é importante lembrar que as medidas que a gente estuda em relação às capitais são medidas tomadas pela prefeitura, né? Então, muitas vezes, as capitais agiam de forma passiva, né? Então, os estados publicavam medidas que se aplicavam às capitais. Mas, nesse caso, a gente estudou separadamente, né? Então, o que os estados publicaram, o índice dos estados mostra, e o que as capitais publicaram é esse índice que mostra para a gente o grau de rigidez, o nível de rigidez das políticas de distanciamento nas capitais. Acho que é isso. Muito bem, Rede de Pesquisa Solidária, Lorena, a doutora Lorena, Isabel Rosa, pesquisadora do Departamento de Ciência Política da USP e também aí da Rede de Pesquisa Solidária, Dara Aparecida, cientista social da USP, pesquisadora da rede, muito obrigado. As informações, os dados, com certeza colaborarão muito com as nossas estratégias no âmbito dos municípios e do estado de São Paulo, à vista de que nós somos amantes da ciência, nós valorizamos a informação e nós vamos procurar agir sempre de acordo com a mesma. Eu acho que é importante ressaltar a complexidade desses critérios, né? E São Paulo, com certeza, tem atuado de forma ímpar se nós considerarmos os critérios dessas fases em todo o Brasil. Bom, eu quero agradecer aqui aos municípios presentes, né? Então, eu vou citar alguns, mas talvez eu perca no geral, né? Enfim, a totalidade. Mas, vamos lá. Então, aqui eu estou vendo Bauru, Aguaí, São Manuel, Gavião Peixoto, Quintana, Taquarituba, Santo Anastácio, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, Salto de Pirapora, José Bonifácio, Ferraz de Vasconcelos, São Caetano do Sul, aqui alguns municípios, secretários municipais de Ferraz de Vasconcelos, vou citar aqui a gestora da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Meridiano, Alessandra, Ivanira Souza, secretária executiva do CMAS de São Caetano do Sul, Catarina, da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Família de Aguaí, enfim. Maria Emiliana, ela é diretora de Promoção Social do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, enfim, a CRAS de São Manuel, CRAS de Gavião Peixoto, aqui várias, mesmo Secretaria da Cidadania de Votorantim, Aline Lima, da Federação da Paz do Estado de São Paulo, muito obrigada, Aline. Secretaria de Promoção Social de Salto de Pirapora, São Paulo, ABAN e CEBDCA de José Bonifácio, e aí algumas pessoas também fizeram menção aos seus nomes, muito obrigado, Eliane, Emiliana, Liliana de Brito, Daniela Silvia, Kátia, Jane Lemos, enfim, são várias pessoas. Eu agradeço a participação de todos vocês, peço desculpas porque não temos tempo para citar todos, né? Mas a participação de vocês é extremamente importante, né? Esta ação foi formatada, construída para vocês, a fim de que nós tenhamos cada vez mais estratégias, ações efetivas contra a pandemia da Covid-19. Então, a Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e a Rede de Pesquisa Solidária, divulgando dados e evidências para salvar vidas em todo o Estado
e, quiçá, no Brasil. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a professora doutora Lorena, Isabel Rosa, Dara, Aparecida, todas cientistas. Agradeço o Igor, a Sueli Barros nos bastidores e a você que nos acompanhou até agora, né? Tivemos a saída de alguns, isso é normal acontecer, mas você que esteve conosco ou que está agora conosco, eu agradeço imensamente a participação. Esta ação estará disponível no canal YouTube da EDESP. Então, em cerca de 2, 3 dias, nós subiremos esta ação lá. E também você vai poder ter acesso aos slides, boletins, pesquisas que estão sendo produzidas pela Rede de Pesquisa Solidária. Agradeço mais uma vez e um bom final de tarde para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Lorena?